Olá, meus amigos, minhas amigas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube do NEP São Paulo. É com grande alegria que a gente está aqui nesse primeiro vídeo aí de uma série, né, do canal, iniciando essa série Letra e Espírito, com a presença hoje de amigos aqui muito queridos, Gustavo Gandolfi, que é esse outro anfitrião aí dessa proposta, dessa série. E então nós teremos, ao longo da série, sempre dois convidados representando aí outros NEPs do estado de São Paulo. Então nós estamos aqui representando, né, o NEP Paulo de Tarso, Gustavo NEP Francisco de Assis, e pedimos aos nossos amigos, então, os convidados especiais de hoje, nosso querido amigo Léo de Limeira, o Ramon lá de Franca, que se apresentem, o Gustavo também, falem um pouquinho do NEP de vocês, da trajetória, de quanto tempo, como têm sido os estudos. É uma alegria tê-los aqui conosco, meus amigos. Bom dia a todos, bom dia Arthur, Gustavo, Ramon, pessoal aí que está nos acompanhando pelo YouTube. Bom, o nosso NEP aqui de Limeira, né, NEP Luz e Caridade, nós estamos aí há 1 ano e 2 meses, 3 meses, no primeiro encontro do NEP, nós éramos os mais novos, né, e hoje estamos aqui, mas obrigado pelo convite aí, obrigado pela oportunidade. Alegria, amigo. Ramon. Bom dia a todos. Bom dia, Arthur, Gustavo, Léo. Então, eu sou Ramon aqui da cidade de Franca, do NEP Maria de Nazaré. O nosso NEP é novinho, nós começamos no início desse ano e nós estamos estudando as passagens em que a Maria aparece. O nosso objetivo é dar um enfoque nas figuras femininas, né? Então a gente vai com Maria até aonde der, que vai demorar bastante, porque tem muito material, né? E depois nós vamos migrar para as outras figuras femininas, né? E tem sido maravilhoso esse estudo. Nós conseguimos formar um grupo de pessoas que tem um conhecimento muito diversificado, uma cultura muito ampla e nossos estudos têm sido muito ricos. Graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Uma alegria, amigo. Que bacana essa proposta, né? Gustavão. Bom dia, meus amigos, Arthur, Léo, Ramon. É uma alegria, né, participar desse projeto do NEP São Paulo. Uma alegria esse movimento que o NEP São Paulo está fazendo de integração, de união com todos os NEPs. Aqui do estado, teve o nosso primeiro encontro, né, o ano passado, e isso serviu para criar mais essas raízes se aproximarem, essas bases ficarem mais conjuntas, e hoje a gente está vendo os frutos, né, que estão vindo desse encontro, dessa união, e a ideia é cada vez isso aumentar, né, crescer. Eu sou aqui de Araraquara mesmo, do NEP Francisco de Assis, participo do NEP Francisco de Assis. Esse ano, nosso NEP faz aniversário de 4 anos, né, em outubro nós faremos aí 4 anos já de NEP, com muita alegria. Estamos estudando o Evangelho de Mateus e as cartas de Paulo, em dias alternados que nós estudamos, e é isso. A turma do NEP aqui está bem engajada, todo mundo, né, tem uma participação muito boa, então é muito, muito interessante esse movimento que se está criando aqui, né, que se criou o NEP São Paulo, e a gente está muito feliz hoje, né? Sim. Está iniciando essa série nova, junto com amigos tão queridos. E, né, Arthur, a gente tem certeza que hoje vai ser um dia de muito aprendizado e de muito crescimento. É isso, meu amigo. Assim, acho que é importante a gente frisar, né, esse encontro, esse primeiro encontro que nós tivemos no dia 10 de agosto do ano passado, organizado lá principalmente pelo pessoal de Araraquara, do NEP Francisco de Assis, que nos acolheram ali num espaço tão agradável, né? Foi um dia tão abençoado.
Se não me engano, estivemos ali em mais de 14 NEPs representados, mais as pessoas interessadas nesse tipo de estudo, amigos que vieram de várias partes do estado, inclusive aí no nosso canal no YouTube, do NEP São Paulo, tem os vídeos, né, das palestras de abertura, encerramento, os estudos dirigidos. Nós tivemos 6 estudos dirigidos, né, coordenados ali por NEPs diferentes, que vieram trazer o seu contributo, o resultado aí, das suas pesquisas, dos seus estudos. Então, isso foi muito bacana, criou esse primeiro amálgama, né? Esses primeiros vínculos que agora estão se traduzindo aí nesses frutos que a gente começa a colher, nesse esforço dessa série agora. Nós, em breve aí, né? No dia 1º de junho, 31 de maio, 1º de junho, a gente vai estar estreando aí uma surpresa, uma série conjunta, tanto aqui no YouTube do NEP São Paulo, como também no Facebook do NEP São Paulo, só para vocês terem uma ideia do que vem aí, ó. Segue a vinhetinha para vocês poderem ver qual é a proposta que a gente vai estar inaugurando em breve, ó. Então, o Livro da Esperança, essa obra do Emmanuel que é valiosa, preciosa, né? E a gente vai fazer aí um estudo colaborativo dos vários NEPs do Estado. Então, acompanhe o canal aqui no YouTube, lá no Facebook, para que possam acompanhar também a série. E a gente queria agradecer aos que já estão aqui conosco, né? A Valdetinha aí, querida amiga, representando o NEP Gesiel, a Aninha está aí conosco também, pessoal aqui do NEP Paulo de Tarso, aqui de São Carlos, a Maria Fernanda, a Vanessa Tavares, queridas amigas que estudam aqui conosco, né, no NEP Paulo de Tarso. Já temos aqui o Amilson também, do NEP Emmanuel, lá da capital, São Paulo capital, né? A Lígia, também de Araraquara, uma querida amiga. A Lígia e o Wilsinho, ó. Oi? A Lígia e o Wilsinho. Ah, o Wilsinho também está aí, aqui, ó. Do NEP aqui. Então, um grande abraço para todo mundo, viu, meus amigos? A ideia desse bate-papo que a gente vai ter aqui, né, entre corações amigos que estão gravitando em torno dessa proposta de estudo do Evangelho, é justamente a gente mostrar, né, e divulgar também mais ou menos como é que é essa dinâmica de um NEP, o que é esse estudo do Evangelho, como ele é agradável nessa troca, nessa interação, cada um trazendo aí o que pesquisou, o que meditou, o que refletiu. Esse é o espírito do NEP, que é o espírito do cristianismo. Colaboração, cooperação, fraternidade gravitando em torno do Cristo, que é, como dizia o apóstolo Paulo, a cabeça da igreja. Né? Se nós somos a igreja, ou seja, a comunidade daqueles que gravitam em torno dele, ele é a cabeça, né? No sentido de que ele é o que estabelece os desígnios, os nortes, a orientação, o referencial para todos nós. E só para falar um pouquinho, né, eu fiquei sem falar do NEP Paulo de Tarso, nós estamos aí completando, já completamos 6 anos, né, foi em julho de 2014, nós estamos para completar, na verdade, né, 6 anos, e tem sido um estudo muito, muito proveitoso, assim, atualmente nós estamos com 2 dias de estudo, né, agora estudos online nesse período, mais um dia voltado para as cartas de Paulo, e um dia voltado para o estudo dos evangelhos. As cartas de Paulo, nós começamos 6 meses depois que a gente iniciou o NEP do estudo dos evangelhos, a gente já concluiu a carta aos Gálatas, e atualmente o pessoal está estudando lá a carta aos Filipenses. E no estudo do evangelho, nós estamos fazendo uma abordagem esse ano, a gente resolveu fazer uma vinculação aí entre as bem-aventuranças, o sermão das bem-aventuranças, e o sermão dos ais, de Jesus em Mateus 23, meio que percebendo que cada ai é uma antítese de cada uma das bem-aventuranças, né? Então a gente tem feito esse estudo correlacionado e ilustrando cada uma das bem-aventuranças e cada um dos ais com uma passagem no Evangelho que ilustre a aplicação daquela bem-aventurança. Então foi uma proposta da Fê, né, uma querida amiga aí do grupo, e tem sido bastante rica essa abordagem. Ano passado a gente fez uma abordagem sobre o Eu Sou do Evangelho de João, trabalhamos os 7 Eu Sou do Evangelho de João ao longo de todo o ano, esperamos em breve poder compartilhar também esse material. Então, só para a gente ver um outro aspecto importante,
como que cada NEP vai ajustando aí, né? A sua dinâmica de estudo, o tema do seu estudo. Não existe uma formalização, uma estruturação rígida e definida. O que nós vamos buscar sempre é o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Agora, qual evangelista vai ser, qual a frequência, qual a dinâmica, isso aí cada grupo, né, nessa autonomia, ele vai definindo, ele vai encontrando o seu caminho, a sua proposta. Mas, então, para iniciarmos de fato, né, o nosso estudo, feita essa apresentação, vou até colocar aqui qual que é a proposta. O nosso estudo hoje vai girar em torno da figura do Filho, né, que é uma figura que o apóstolo Paulo vai trabalhar na sua carta aos Hebreus, logo no início dela, né, no prólogozinho da carta, que é aí dos versículos 1 a 4, logo no capítulo 1, Paulo vai trazer para nós essa reflexão sobre o Filho, sobre a revelação, né, as várias etapas do processo de revelação, sobre a missão muito específica de Jesus e as características do Cristo. Então, a gente escolheu esse texto para a gente ver, assim, algumas correlações muito interessantes que Paulo vai fazer com aquilo que são conceitos já que a doutrina espírita vai nos apresentar muito tempo depois, né, com clareza, explicando determinadas coisas, mas que Paulo já conseguia alcançar e perceber lá atrás. Então, para a gente ver o quanto o pensamento de Paulo realmente ele navegava aí por tempos futuros, né, inspirado, profundamente inspirado, e que nos cabe vencer, então, os véus da letra para a gente chegar nessa riqueza do Espírito. Eu vou ler aqui o texto, eu vou usar a versão da Bíblia de Jerusalém, e aí depois a gente abre, né, para o bate-papo. Na ordem, assim, a gente vai seguindo, né, na ordem dos versículos, pontuando alguns pontos que julgarmos interessantes em cada um dos versículos, e aí a gente vai acompanhando aqui também os comentários, né, o pessoal aí que está nos acompanhando está convidado a participar do estudo também, né, a deixar aí suas reflexões, né, a deixar aí suas ponderações, que a gente vai interagindo, né, todo mundo. Então, vamos lá. Ele coloca aqui, né, a tradução da Bíblia de Jerusalém, o prólogo, e o título da perícope é A Grandeza do Filho de Deus Encarnado. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. E aí, meus amigos? Num primeiro momento, e o pessoal que está nos acompanhando, né, deve sentir isso, alguns, e isso é muito comum no que diz respeito a Paulo, a pessoa lê Paulo assim, ela até assusta, né? Fala, meu Deus, o que esse irmão está falando de majestade, trono, e séculos, últimos dias, e tal, enfim. Mas aí está o convite, né? A grande proposta do NEP, para a gente não se assustar com a feição da letra, que tem a sua característica, que tem o seu contexto, tem o estilo paulino, mas para a gente, com as chaves que o Espiritismo nos vai dar, das pesquisas, dos estudos e das revelações que o Espiritismo traz, a gente conseguir mergulhar nesses véus em busca dos tesouros ocultos que a gente precisa aprender a extrair, né? O Espírito que vivifica. E aí, meus amigos, começando pelo começo, lá pelo versículo 1. Ou, se alguém quiser trazer já uma abordagem geral desse prólogo, o que é a finalidade de Paulo aqui, né, nesse início da carta aos Hebreus? Arthur, trazendo um pouco aí a característica da carta aos Hebreus, né? Nós vamos ter, então, Paulo incentivando ali a fidelidade a Cristo, mostrando nós uma aliança ali entre Deus e a humanidade, Jesus sendo esse elo de ligação.
para que nós continuássemos no caminho e não voltássemos, então, aos costumes anteriores. Né? Impossível. E o que ele vem incentivar aí, ao meu entendimento, é a fidelidade a Jesus, trazendo a superioridade do Mestre, e que nós avançássemos aí, continuássemos confiantes. Acho que Muito bacana esse ponto que o Léo tocou. Acho que é interessante a gente fazer um pouquinho dessa contextualização, né, sobre a carta aos Hebreus, sobre a sua finalidade, quando e para que ela foi escrita, né? Porque, de maneira muito interessante, ela é a carta que os estudiosos menos reputam a Paulo, né? Se há quase que uma unanimidade entre os estudiosos da matéria, digamos assim, ou aqueles que não têm acesso, né, a essas fontes espirituais, se tem uma unanimidade em relação às cartas, outras cartas eles vão questionar também a autoria, mas se tem uma que eles falam, essa muito provavelmente não é dele. E Emmanuel vai nos dizer que é justamente a que ele escreveu de próprio punho ali, a carta inteira, sob lágrimas muitas vezes, né, molhando os pergaminhos, porque é uma carta que foi escrita já no final da sua vida, na prisão domiciliar em Roma. Naquele momento que ele estava ali, ele reservava boa parte do seu tempo para debater com seus irmãos, né, de raça, do seu povo, sobre a figura do Cristo, sobre a proposta do Evangelho. Então ele acolhia ali na sua casinha simples aqueles irmãos, e aí saía ali perlengas, né, homéricas, né, debates acalorados, né. E um dia o Lucas chegou até a falar para ele, olha, me dói o coração ver quanto esforço você faz para ser compreendido, né, pelos seus irmãos. E ele tentando, né, insistindo, tem até uma hora que ele pensa, não, agora não dá mais, já... E aí um senhorzinho assim chega para ele, não, mas eu fiquei interessado, você poderia continuar explicando para mim? Então, assim, é esse coração que quer fazer esse entendido. A gente vê muito isso em Hebreus. Ele é uma carta muito singular porque ele vai recorrer muito à tradição do seu povo, ao Antigo Testamento, muitas referências, né, uma linguagem mesmo do Paulo Rabino que ele era, doutor da lei. Então, se você não conhece um pouquinho da tradição hebraica, da primeira revelação, fica muito difícil caminhar por essa carta, muito difícil. Mas a gente percebe uma carta que ele coloca ali o coração, ele quer fazer esse compreendido, ele quer mostrar esse Cristo que é grandioso, né? Que vai muito além das nossas concepções puramente humanas. Ele quer falar, olha, esse é o Messias, de fato. Está aqui o Messias tão aguardado, aquele mesmo que Estevão encontrou quando leu ali os primeiros registros, né, que Pedro entrega para ele, aquele Messias lá de Isaías, né, que Estevão esperou tanto e que encontrou tanta alegria em ter encontrado. Então, só para a gente contextualizar, o Léo falou aí, né, ele quer mostrar esse Cristo transcendente, né, o Messias ali daquele povo e tal, mas mais do que isso, o Messias da humanidade inteira, o Messias que veio como esse enviado divino e representante divino para a Terra, para as coletividades terrestres. Eu achei interessante que no Evangelho por Emmanuel, o pessoal colocou aqui uma explicação que eu achei muito bonita, né? Diz que o senhorzinho chegou para ele e pediu assim, não abandone os seus, né? Eu achei isso... deve ter soado forte no coração dele, né? Porque ele passou a vida toda, depois que iniciou as pregações, né? Mais focado nos gentios, né? Então, eu acho que isso foi interessante. Então, dá o tom do sentimento que ele tinha no coração quando ele escreveu, né? Então, não só pela ligação, por todo o histórico da vida dele, a formação, mas também uma frustração, né? Então, certo, dentro do coração dele, ele sentia, eu achava que ali era o lugar que eu poderia mais contribuir. E foi aonde ele quase não conseguiu, né? E aí, depois da possibilidade de fazer essa carta, ele deve ter colocado ali todas as fichas dele, né? Falou assim, a minha última chance que eu tenho de tentar ajudar de alguma forma. E também tem o material da irmã Aila, lá no canal da Irmãs de Jerusalém, ela faz uma explicação bárbara sobre a carta aos Hebreus, porque ela foi a tese de mestrado dela,
E a arte que o Paulo empregou para construir esse texto é alguma coisa impressionante, né? As técnicas da forma literária do judaica, né, é incrível, né? Você vê que ele era uma pessoa extremamente culta, né? Então, e aí já levando para a questão de Jesus, né? Como é que ele conseguia enxergar que Jesus foi o co-criador em plano maior do planeta Terra? Porque ele é muito claro, ele diz ali, pelo qual, né, por quem Deus construiu, né? Então, é uma coisa assim, eu fico até me perguntando, será que ele psicografou e tinha consciência do que ele estava falando, né? O que aconteceu ali naquele momento? Ou será que entre os apóstolos tinha esse tipo de conhecimento, mas não aparece tão claro para nós nos evangelhos, né? Então isso, confesso, me chamou muita atenção, até queria ouvir vocês um pouco, né? Tem muito mais coisa para a gente falar, mas isso me chamou muito a atenção. Olha, amigo, isso é muito interessante, né, esses pontos que você tocou, porque ontem mesmo eu estou relendo 50 anos depois, e tem um momento ali, acho que é no capítulo 5 da primeira parte, né, que Nestório vai fazer uma pregação ali nas catacumbas da Via Nomentana, né? Nestório que conviveu com João Evangelista em Éfeso, né, conviveu ali com Policarpo, com grandes figuras do cristianismo, inclusive o próprio João, né? E aí ele termina a preleção dele, e aí no final da preleção dele, uma pessoa procura ele e fala assim, pergunta, né? Por que a diferença assim dos evangelhos? Por que Lucas é tão diferente, Mateus e Lucas são tão diferentes, por exemplo, de João e Paulo nas suas cartas? E aí o Nestório ele tem uma frase ali muito interessante, ele fala assim, Jesus conferiu a cada um deles uma tarefa específica, enquanto Lucas e Mateus vão mostrar mais o profeta, o Messias ali de Israel, né, buscando as ovelhas tresmalhadas, ou seja, a parte mais terrena da missão do Cristo, Paulo e João vão mostrar esse verbo transcendente, esse Cristo divino que remonta lá ao processo da criação da terra, a algo muito maior do que simplesmente aquele momento em que ele esteve conosco ali durante a sua encarnação. Então, o próprio Nestório já tinha essa visão, olha, Paulo e João, e é o que a gente vê no prólogo de João também, né? Isso aqui nos remete muito ao prólogo de João. Esse início de Paulo aqui em Hebreus, tá lá, no princípio havia o verbo, né? E tudo que foi feito por meio dele foi feito. Então você imagina, e aí a gente fica pensando, como é que esses irmãos acessaram isso? É uma mediunidade inspirada, né? Uma mediunidade, lembrando que as cartas provinham diretamente da esfera do Cristo. O próprio Emmanuel vai nos revelar, Estevão ali. Então, olha os conceitos que eles conseguiram acessar, e naturalmente Paulo, com toda a bagagem que trazia da primeira revelação, conseguindo, digamos assim, entender ou abrir para nós portas de entendimento daqueles textos que está lá em Gênesis, por exemplo, vendo Cristo inserido ali naquela descrição de Gênesis, né? E o verbo, e Deus disse, como João também o fez. Então, assim, é magnífico a gente perceber isso, porque é essas chaves de leitura que eles vão nos dando. Aqui Paulo, ele está, olha, Gênesis, ele está nos apontando para vários textos e ressignificando esses textos, né? E você dizia aí do coração que ele coloca, né? Dessa última cartada dele ali, de tentar explicar, no Paulo Estevão, ele mesmo diz para o Lucas, né? O Lucas, na hora que fala isso para ele, olha, fiquei condoído de ver esses seus esforços, ele fala, não, Lucas, eu aprendi que existem dois tipos de criaturas para os quais é mais difícil o acolhimento da mensagem do Evangelho. O mais difícil, diz ele, é daqueles que eu vi em Atenas, presos, né, na falsa superioridade de si mesmos, no orgulho intelectual e tal. E o outro tipo, Lucas, é daqueles que se prenderam na expressão dogmática, aqueles que se prenderam ali muito rigidamente no dogmatismo religioso. Mas ainda assim ele segue dando tudo de si, certamente relembrando, né, com carinho de tudo aquilo que bebeu, né,
desde a sua mais tenra infância, aos pés de Gamaliel. Ali ele prestava, né, o seu preito de gratidão a Gamaliel nessa carta, nessa última pérola que ele resolve ali deixar para os seus irmãos, para os seus companheiros de primeira revelação. Mas, Gustavo, você ia dizer alguma coisa? Não, eu ia colocar primeiro, né, exatamente isso, dessas dificuldades, das próprias dificuldades de Paulo, a gente percebe nessa carta, e quando a gente vai para o Paulo Estevão, né, e a gente vê Emmanuel nos trazer essa riquíssima compreensão de como Paulo trouxe essa carta, do esforço que ele fez para que essa carta, né, o esforço pessoal, o esforço íntimo, o esforço de sentimento dele depositado nisso, em razão das dificuldades que ele enfrentou depois, né, frente aos próprios amigos, né, dentre as dificuldades que ele tinha encontrado para isso. E ele vem trazer aqui, como a Bíblia de Jerusalém coloca, a grandeza do Filho de Deus encarnado, né? E como o Arthur bem colocou, e todos os nossos amigos, o Léo, o Ramon, ele não coloca Jesus, né? Ele coloca o Cristo. Ele nos traz o Cristo, não o Jesus, mas ele nos traz Jesus, o Cristo. Aquele, e o nosso amigo, o Lucas Evangelista aqui, nos mandou no WhatsApp, ele falou que ele está com vergonha de comentar aqui no YouTube, e ele nos mandou aqui no WhatsApp a contribuição, que ele diz que é muito legal ver no grego, que a palavra para filho, eu não sei a expressão aqui, é huio. É isso, Arthur? É huios, ou huio, que é filho em grego, isso. E aí, no grego, teriam duas palavras, pelo menos, para filhos, né? O huios ou o teknos. Tequeno, acho que é. Tecno. Tecno. Um é o filho maduro, que serve o pai, não é? E o outro é o filho que quer ser servido. O trabalho que Emmanuel vai fazer de filhos e servos, né? O servo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Então, essa ideia do filho que tomou posse, né, da herança, consciente, né? Exatamente. E aí a gente vê, por isso, essa grandeza. E como a gente colocou, né, para entender essa epístola tão difícil, e o começo dela já é muito difícil, nós estávamos aqui no começo, né, antes de iniciarmos aqui entre nós, conversando, o quanto é difícil a gente alcançar essa compreensão de vanguarda de Paulo, né? Esse conhecimento dele atemporal, né, e futuro, até para nós. Olha, nós estamos aqui há 2000 anos dos escritos de Paulo, e nós temos a dificuldade ainda de fazer a compreensão, tendo em vista que ele coleciona, né, todos esses recursos intelectuais, além do recurso sentimental, que a gente vê com Emmanuel na carta, mas o recurso intelectual, a fim de derrubar realmente qualquer barreira de compreensão no aspecto do povo próprio, né, do povo dele a respeito do Cristo, e apresentar realmente o Cristo como o Messias, né, apresentar ele para nós como sendo o caminho, como sendo a verdade. Então, já começa assim. Isso. E pegando esse começo, justamente, olha que interessante essa visão, né, que ele vai ter. E aí a gente já começa a fazer as pontes com a doutrina espírita, né? Ele começa dizendo assim, e as expressões gregas são interessantes, ele diz, né, polimeros e politropos, que é traduzido por muitas vezes e de muitos modos, por muitos modos, né? Quem é químico aí logo vai identificar a palavra polimero, né? Polímero, que está muito associado aí na química, mas polimeros, ou seja, poli, né? De muitas vezes, em muitas parcelas.
e politropos, de muitos modos, de diversos modos. Deus falou outrora aos pais pelos profetas. Então ele já tem essa visão de que a revelação divina, ela é um processo gradativo, que já vinha, né, antes aos pais, aí é uma referência aos antepassados, não só dos israelitas, mas a gente pode pensar nos vários profetas, nas várias maneiras pelas quais Deus fala à humanidade, em todas as culturas, em todos os tempos, utilizando-se dos seus profetas, né? Que não são apenas profetas no âmbito religioso, que não eram apenas os profetas do Antigo Testamento. A gente pode pensar aí nos vários profetas, em várias culturas, povos e tempos, que vieram trazendo parcelas, daí a ideia de meros, né? Polimeros, parcelas, partes da revelação, preparando o terreno para o Cristo, né? É isso que a gente vai ver, por exemplo, na primeira parte do livro, depois da morte de Leon Denis, que ele fala de todas as tradições espirituais, em como elas já tinham ali parcelas, partes, né, das verdades fundamentais que depois vão se tornar mais claras com o advento do Consolador. É o que a gente vai ver no livro A Caminho da Luz, Emmanuel falando das diversas tradições espirituais, dos diversos povos, como que cada um deles recebeu esse recurso, né, de alguma maneira, de algum modo. Então, assim, Deus, ele tem muitas maneiras de acessar, de intervir, né, na sua criação. Outro aspecto que a gente já depreende disso, né? Deus, ele é um Deus que atua na história por meio dos seus agentes, que são os espíritos enviados para fazer ou tornar conhecida a sua lei. Então, não estamos falando de um Deus distante, apenas transcendente. Estamos falando de um Deus também operante, a providência divina que atua no mundo a partir dos seus enviados, né? Dos seus mensageiros, que é o que a doutrina espírita vai nos falar. Leon Denis muitas vezes vai frisar isso, né? Deus atua ou revela-se, Denis vai dizer, pela natureza, pela consciência da criatura, mas também pela sua ação na história. Denis vai dizer no Grande Enigma, no Depois da Morte. E qual é essa sua ação na história? Esses enviados de todos os tempos, em todas as culturas, em todos os povos. Isso é polimeros e politropos, que ele está dizendo, muitas vezes e de muitos modos. Então, olha que visão, né, do que é essa operação divina, esse processo educativo divino, que a doutrina espírita vai nos deixar muito claro, que vai sendo efetuado de maneira gradual. No nosso caso, nesse ramo judaico-cristão, em 3 etapas principais, mas intermeadas, né, entremeadas elas, por momentos aí de mensageiros, de emissários que vieram tornar isso mais claro para nós, né? Relembrar essas mensagens. Então, você tem os profetas, entre Moisés e o Cristo, os profetas. Entre o Cristo e o Consolador, você tem um Francisco de Assis, você tem outros movimentos aí, você tem um catarismo, você tem outros movimentos de resgate da mensagem, né? Você tem um movimento ali de Ian Hus, iniciando a reforma. Então, você tem esses polimeros e politropos, né? Então, acho que isso é um quadro muito bonito, que a Fer, até aqui, companheira, né, do grupo, frisou. É bonito ver essa presença de Deus, não apenas com a vinda do Cristo, mas desde todo sempre e depois dele também, né? Acho que isso é muito bacana a gente perceber essa atuação constante divina, polimeros e politropos na vida, né? O que vocês acham? Eu olhando por esse lado, por esse aspecto, né, dessas várias maneiras que o Cristo vem se manifestando por vários profetas, e como você mesmo diz, trazendo Moisés, que é essa figura importantíssima do Antigo Testamento, ele que era o guardião, então, dessa velha aliança, como eu falei no começo, da aliança entre Deus e a humanidade, e que aponta, então, para o Cristo, aponta para essa nova aliança. Como é importante entender ali que o trajeto, a maneira como Deus vinha se comunicando a partir da vinda do Cristo se muda. Porque ele envia o seu próprio filho, que ele se sente o filho legítimo, confiava ali, né, a confiança, e ele próprio é quem vem falar agora, trazendo então essa mudança, como que estreita essa aliança, como que é um passo tão importante do Antigo para o Novo. E aí nós vamos ter o Antigo Testamento linkando com o Novo Testamento.
Quando Jesus, então, vai lá no Antigo e volta para o Novo, sem destruir as leis, né? Cumprindo as leis de Deus, sem interferir no passado. Mas agora o que antes era falado por profetas falíveis, agora, então, Jesus vem trazendo a palavra direto de Deus ali, sem intermediário, né? Sendo o próprio Criador falando. É um avanço ali muito grande, uma diferença muito grande que a gente sente e entende tudo isso. Talvez por isso até que Paulo, que foi talvez o que mais se esforçou no caminho, essa construção, quando ele vai trazer na carta, vocês estavam falando no começo sobre a carta, sente tanto, porque ele consegue compreender e sentir e viver esse amor muito mais do que os outros. Porque a transformação de Paulo foi muito grande. Embora não tenha vivido com Cristo, sentiu essa aliança, sentiu essa união. E talvez por isso esse sentimento maior. E ele conseguiu fazer, né, essa conexão entre os vários meros, talvez como poucos, né? Por isso essa visão de conjunto tão abrangente. Andava para lá, andava para cá, entre todos, né? É isso. Diga, Gustavo. Mas eu queria passar para os nossos amigos aqui, para o Léo e para o Ramon, principalmente porque o Léo tocou muito, né, no falar. E a gente lendo aqui essa perícope, a gente vê que Deus falou Deus, né, e falou-nos por meio do Filho. E vai muito de encontro com o título aqui dessa série, né, Letra e Espírito. E eu gostaria que eles nos ajudassem nessa compreensão, né, do falou Deus, né, esse falar de Deus, da palavra, como é que a gente compreende, né? Nós colocamos, falou através dos profetas, mas de que forma que essa fala, que essas palavras são traduzidas? Não é? Qual o espírito dessas palavras? Eu acho que uma coisa interessante, posso falar, Gustavo? É esse caminho, entende? Então vamos lá. Tem várias coisas. Uma coisa importante da gente lembrar é que Jesus é o verbo, né? Até aprendi isso muito bem ali na minha visita ao Paulo de Tarso, lá na reunião com o Arthur, né? Mas o Emmanuel cita muito isso lá no Caminho da Luz, em toda a literatura que fala sobre isso da doutrina espírita, a gente entende que Jesus é o verbo de Deus. Inclusive lá no Gênesis, é exatamente essa palavra em ação, é Jesus que está lá em cada momento, naqueles símbolos, né? Então, acredito que aqui uma forma da gente ler é que essa palavra, o poder da sua palavra, seja também explicando Cristo aqui, né? É uma forma da gente ver. Mas é interessante, vou tentar ir por um caminho aí no que você falou, é que o filho, né? O filho na cultura hebraica, ele tem uma simbologia muito especial, né? Então, principalmente o herdeiro. Quem que é o herdeiro principal? O herdeiro principal é o primogênito. O primogênito, ele herda 2/3 da herança, né? E também passa a ter autoridade sobre os irmãos e sobre toda a propriedade. Então, nessa cultura, esse herdeiro, esse primogênito, ele tinha essa forma de ser visto. Então, quando Paulo apresenta ele como herdeiro, ele também já está colocando para essa cultura que entendia muito bem essas palavras que ele estava usando, ele estava explicando, olha, então ele é o primogênito, ele está sobre nós, né? E lá no versículo 4, depois vai falar que ele está sobre os anjos também, então vai explicar mais ainda. E outra parte que eu achei interessante, na cultura judaica, os pais, os filhos, assim, a partir de determinada idade, eles passavam a ficar, se forem homens, quem assumia a governança da educação dos filhos eram os pais. Se fossem mulheres, aí continuava com a mãe. E os filhos iam aprendendo o ofício do pai, né? Então, é até muito interessante que eu li essa informação num dicionário católico,
E aí a gente pega o Boa Nova e vai lá ver que Jesus escolheu ficar com o pai para aprender o ofício do pai, para cumprir certinho a cultura. Né? Achei muito interessante isso. Mas, por outro lado, se a gente for olhar o Cristo, Jesus, como esse irmão mais velho, então significa que ele já aprendeu o ofício do pai. Se ele já é o herdeiro, ele já aprendeu o ofício do pai. E quem é o pai? É Deus. Então, se ele aprendeu esse ofício, então é ele que foi o co-criador do planeta, ele que é o legislador do planeta, ele que é o governador do planeta, ele que cuida do planeta, que é a sua herança. Né? Então, aí voltando na questão da palavra, né? Então você vê que ele entrelaça os conceitos, né? Da palavra com o filho, com o herdeiro, mas ele sabia demais da conta que Jesus era o governador do planeta Terra, né? Interessante, né? O que vocês acham disso? E você tocou num ponto importante, amigo, que ele apresenta o Cristo, então, como filho, né? Ou seja, criatura como nós, mas primogênito. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes recorreu a Paulo justamente para colocar o Cristo na condição de Deus, né? Mas ele vai dizer em outro momento, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros. Então, ele é filho, primogênito, ou seja, mais velho, experiente, que já aprendeu esse ofício e que então atua em nome do Pai, né? Como representante do Pai. Lá no último versículo desse trecho, 4, ele vai falar desse nome que ele herdou, né? Que é o nome divino, é o eu sou, que João tanto vai trabalhar no Evangelho joanino, né? No Evangelho de João. Mas, ainda voltando um pouquinho na questão do polimeros e politropos, e aproveitando esse gancho que o Gustavo falou, né? Do falou, desse falar divino, desse verbo divino, olha o que o Emmanuel, na questão 261 do livro Consolador, ele coloca sobre o verbo. Ele fala, né? Perguntaram para ele o que é esse verbo, né? Do princípio, e ele, Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. Mas aí ele acrescenta um trechinho interessante, dizendo assim que o verbo, ele é mais do que o Cristo, embora o Cristo seja o seu maior representante na Terra. E aí a associação que João vai fazer do verbo com o Cristo. Mas o verbo, ele é mais do que isso. Olha o que ele diz. Visível ou oculto, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Então, em todas as coisas por ele criadas, há ali esse verbo que fala. Por isso que a lei divina também está na natureza, por isso que a lei divina está na consciência de cada ser, por isso que a lei divina está em toda ação que reflete essa natureza divina. Por isso que ele fala por diversos meios, mas também pelo Filho, que é o verbo, a maior expressão do verbo. Por isso que eu consigo estudar a lei divina olhando para a natureza, que é a questão 626, né? Kardec pergunta, só pelo Cristo é que foram reveladas as leis divinas? E eles dizem, não, em todos os tempos. Quem olhou para a natureza conseguiu aprender elas. Quem olhou para aqueles que atuavam, né, em harmonia, quem estudou a sua consciência, entendeu essas leis também. Então é isso que até a Fê frisou aqui, né, ó, presença que não se dá só pela palavra, mas de outros modos, escrita e manifesta na natureza, por exemplo. É o que Leon Denis vai tratar muito nas suas obras, Depois da Morte, O Grande Enigma. O que é o Grande Enigma de Leon Denis? É ele nos convidando a aprender a ler a lei divina na natureza. Esse é o mote da obra O Grande Enigma. Né? Então, se a gente aprende pelo Filho, pelo verbo, a maior expressão do verbo, esse verbo também está em outros lugares. Né? Quando você olha para a natureza e vê a perfeição das leis naturais, aquilo ali é o verbo divino falando com você. Eu me lembro até do livro Paulo Estevão, tem um momento que Paulo, acho que quando ele está voltando do deserto, do oásis, indo de volta para Jerusalém, né? E ele vai caminhando ali à noite, imagina a noite no deserto, né? Como é que é o céu? E aí ele diz que ele olhando para aquelas estrelas assim, ele sentia que o Cristo falava com ele por meio daquelas estrelas. Olha a ideia do verbo. Ele conseguia perceber Deus falando com ele por meio daquela magnificência. Isso é o verbo,
que no Cristo alcança a sua maior expressão, mas que está em toda parte. Isso é polimeros e politropos. Deus fala conosco das mais diversas maneiras para aqueles que treinam o olhar e a acústica, né, da alma. Então isso é muito bonito da gente perceber. É exatamente isso, Arthur. É exatamente isso, né? É chamar a atenção para esse ponto, né? E como isso a gente pode associar ao, como você colocou aí com Emmanuel, e também no Livro dos Espíritos, né? Essa compreensão. E tem uma mensagem de Emmanuel, e você até colocou, acho que o pedacinho dela aí, e o Zé Henrique Martiniano, ele utilizou para fazer a vinheta lá no Sintonia, né? Porque ele fala, né? E quem ouve uma sinfonia sem a acústica da alma não reconhece as notas divinas. Então, se a gente não abrir realmente a acústica da nossa alma, nós permaneceremos surdos ao que Deus, a quando Deus, né, a quando o Pai fala conosco, né? A gente permanece sem ouvir ao olhar para a natureza, a gente permanece sem ouvir ao contato com o irmão mais próximo, a gente permanece sem ouvir quando Cristo nos convida, né, e quando Ele fala conosco nos seus instantes. Mas, enfim, eu achei, assim, legal a gente destacar, né, o Léo, Ramon, vocês destacarem porque falar não é muito mais amplo. Às vezes a gente se prende no falar na técnica da língua, só nas expressões, nos sons, mas o sentido de quando Deus fala conosco é muito maior, é muito mais profundo, né? E quando ele fala através do amor, e o Cristo como sendo representante de todo esse amor, ele não usa a palavra, né? Ele não usa a palavra, ele escreve a palavra direto no nosso código-fonte, vai? Ele trabalha... Pode falar, Léo. Ele trabalha tão no invisível, né? Os nossos olhos, as nossas lentes não estão ajustadas para isso. E nós estamos aqui falando, né? Mas respirando, ou seja, o simples ato de respirar é a misericórdia de Deus, é o presente de Deus. Se nós ainda não conseguimos apreciar a natureza, apreciar as obras que Ele tem nos ofertado, né? Quando olhamos para nós, o fato de respirarmos, de estarmos aqui, já é um presente do alto, né? Como dizia Gisele, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. Exato. E até, Gustavo, você falou, né, e a gente percebe que os sacerdotes, né, os judeus não conseguiram perceber Jesus, né? Eles não conseguiram ouvir Jesus, eles continuaram presos aos profetas, e acho que esse é o principal chamamento que Paulo está fazendo ali, e não conseguiram ver, né? Jesus se mostrou ali vinculando-se, né, com as passagens da sua vida, suas falas, com tudo o que estava dito pelos profetas, e o povo judeu sabia muito bem isso, né? Eles estudavam isso diariamente nas suas casas, né? E eles não conseguiram ver o Cristo, né? Eles não conseguiram entender, não conseguiram aceitar. Provavelmente eles leram essa carta do Paulo, também torceram a cara, né? Não entendendo, não aceitando, né? Não conseguiram ouvir, né? Que você falou. E até para a gente pensar também, se nós não estamos fazendo a mesma coisa hoje em dia com vários pontos na nossa doutrina, né? Isso, pensar nas escamas, né, amigo? Que a gente tem que remover, como ele mesmo fez, né? No primeiro momento, ele ouviu lá a pregação de Estevão e ele ficou emocionado, ele ficou encantado, mas ele relutou. Ele fez esforço para não ceder àquela mensagem, porque ele sentia vida, verdade naquelas palavras. Mas a gente fica aí, né, é chamada essa atenção para as escamas que estão não só nos nossos olhos, né, no nosso modo de ler, de ver, mas nos nossos ouvidos, no nosso ser espiritual. Quais são essas escamas que nos impedem de
acolher esse chamado que nos visita das mais diversas maneiras. Como Gustavo falava, o Cristo e Deus, em última instância, fala conosco por meio das circunstâncias. Então, às vezes, aquele dever mais difícil a que a vida está me chamando é o Cristo falando comigo, aquela enfermidade é o Cristo me chamando, né? Aquela desilusão é a visita da verdade, é o Cristo, né? Aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Quando ele foi perguntado sobre a verdade, ele ficou em silêncio, como a dizer assim, não é com recursos humanos, com as ilusões, os preconceitos humanos que a gente ouve a voz da verdade. É preciso se despojar, porque todo aquele que está em busca da verdade, ou seja, todo aquele que quer crescer, que quer realmente servir a Deus e não a si, esse ouve a minha voz, diz ele. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele disse para Pilatos. Então, é isso, né? Quais as escamas que ainda a gente está trazendo, muitas vezes, que nos impedem de perceber, né, esse falar dele através das circunstâncias. O que mais, gente? Sobre esses últimos aqui, o que ele quer dizer? São os últimos. Né? Nesses dias que são os últimos. Últimos do quê? É o fim do mundo? Aproveitando o gancho aí das oportunidades que a vida nos dá, de entender os chamados, né? Os últimos, vou trazer um pouquinho, não exatamente pelo significado dos últimos, mas quantos chamados estão sendo feitos para que nós possamos aceitar os convites que o alto tem nos colocado. E às vezes nós olhamos para Jesus, entendemos que Jesus de fato é esse espírito superior, mas nós não entendemos quão superior ele é. Nós não entendemos que ali, quando nós vamos buscar que é ele quem mantém tudo, o seu pensamento que mantém tudo, nós não entendemos então que ele está muito acima, mas acima é muito. Às vezes nós colocamos ali próximos dele, não estamos. E eu lembrei agora aqui, enquanto você falava, de uma passagem da esposa de Zebedeu, né, que apresenta então os filhos lá a Jesus, se aproxima de Jesus e queria fazer um pedido, e Jesus então fala, né, trazendo ele na simples, né, falando, então, qual é a sua pergunta, né? E ela fala, eu ordeno que meus 2 filhos, um sente à direita e o outro sente à esquerda. E assim nós fazemos com Jesus, nós nos posicionamos do lado dele sem entender onde ele está, sem entender o momento, que talvez não é o começo, nós não temos como ordenar nada, nós estamos muito mais sendo chamados a acordar, porque nós não poderemos beber do cálice que Jesus bebeu e nem passar pelo batismo que ele passou, e nós estamos já querendo nos impor na condição. Nós não olhamos o sentido da última oportunidade que talvez é nos dado nas circunstâncias da vida. E nós esquecemos do básico. Como vamos buscar no livro dos Espíritos lá, Jesus vem sendo nosso modelo, nosso guia, mas quantos de nós está tendo Jesus como guia, está tendo Jesus como modelo, de fato está entendendo o chamado que o Otto tem nos feito há tanto tempo, né? E sobre esse aspecto, né, ainda voltando à figura do filho, Léo, você lembrou aí, né? Quem é de fato o Cristo, né, para a gente entender, tem uma mensagem do Emmanuel que eu acho que ilustra muito bem isso. Ou seja, Paulo ele está falando o seguinte, né? Olha, gente, nós estamos chegando aqui no marco mais importante da evolução da humanidade terrestre. É mais ou menos isso que ele está falando. Olha, uma coisa é o que veio até aqui, outra coisa é daqui para frente. Esses dias, esses últimos dias, são o fim aí de um tempo da humanidade em que nós tínhamos, assim, alguns traços de luz, algumas revelações, mas agora, como era até a profecia de Isaías, né, a luz raiou. Daqui para frente, só permanece na sombra quem quiser, porque a luz positiva veio à Terra. Como diz Isaías lá no capítulo 9, que Mateus recupera, né? Aos que estavam assentados nas sombras, a luz raiou. Então, é um momento que só tem paralelo com o próprio surgimento da Terra. Tanto que Emmanuel vai falar assim, só foram 2 reuniões.
da comunidade dos espíritos puros? Uma no início do planeta e a outra para a vinda dele, para a gente ter ideia o que é esse momento. Então é como se Paulo estivesse falando assim, gente, agora nós estamos fechando um ciclo da história da humanidade. Porque nós vamos começar um outro ciclo, que é o ciclo após a vinda do Cristo. Né? Ou seja, o marco fundamental da história humana. E aí, naturalmente, o que isso vai gerar? Que é o fechamento de um ciclo da Terra, né, de mundo de expiação e provas, para entrarmos num novo ciclo da Terra, né, de regeneração. Que é as expressões que ele usa aqui no grego, né, éons, que é traduzido aqui últimos dias, mas é o sentido de eras, né? É fechamento de ciclos, de eras, para iniciar uma nova era. Então, para a gente entender isso, o que é esse marco, quem é o Cristo, tem uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 133, e ela chama Hegemonia de Jesus. Para dizer assim, que o Cristo não tem comparação na Terra, né? Você tem os outros espíritos que foram missionários, grandes, maiores ou menores. Agora você tem o Cristo, você tem o Filho na Terra. E aí Emmanuel diz assim, ele vai comentar, inclusive, aquela fala do próprio Cristo, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, antes de tudo isso, ele já era. Antes da Terra, ele já era um com o Pai. E aí Emmanuel diz assim, é impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto dos seus exemplos e ensinos falam mais alto, ou falam aí que o Gustavo lembrou, né? Que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia, partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Olha, isso é exatamente o que Paulo está falando. Polimeros, politropos, até o Filho, né? Até a vinda do Filho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria, ou seja, a sua própria filiação, né? Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtaram à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Então é isso que Paulo está falando, né? É um marco inigualável na história humana. Por isso, os últimos dias para o início de um outro éon, de uma nova era, né? A gente vê que dá para pensar na palavra com tudo isso aí que você falou também. Em Isaías 40:8, ele diz assim, ó, a erva murcha, a flor seca, mas a palavra do nosso Deus se cumpre sempre. O tempo se transcorreu e 2000 anos passou. E Jesus continua intacto. Né? Intacta, né? E cada vez mais grandiosa, né, amigo? E a gente entende ela cada vez mais, exatamente. Então é isso, ele vem nos trazer essa luz, né, da eternidade, como diz aí a Olívia. Quando a gente busca lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868, né? Lá ele vai trazer que, eis a pergunta que se repete por toda parte, o Messias anunciado é mesmo o Cristo? Que a gente possa entender essa luz e essa obra que o Arthur falou agora, então ele vem trazendo a dimensão do Cristo, onde o Cristo está, que não é uma luz qualquer. E aí eu vou até ler um pedaço aqui para a gente entender que tipo de luz, que tipo de missão esse Espírito traz, qual é o convite que ele está nos fazendo, porque não é um convite qualquer, é um virada 180, entender de uma outra visão, né? Para não falar 360, né? Conversar de novo, né?
Então, lá na revista, nós vamos encontrar, ao lado de Deus, estão numerosos espíritos que chegaram ao topo, ao lugar mais alto da escala espírita, são os espíritos puros, ou seja, está no topo dos espíritos puros. Não é um espírito puro, ele está acima dos espíritos puros, que mereceram ser enviados, iniciados por Deus a dirigir e a executar. Então, o Cristo começou agora a poder dirigir e a executar as obras de Deus, né? De tão alto que ele se encontra. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores e encarregaram de missões especiais, que é essa luz, então, que o Arthur veio trazer para nós, missão especial do Cristo, e por isso ele pode ser chamado, então, de Cristos. Os Cristos são escolhidos ali de Deus, que são os espíritos superiores, que estão mais próximos de Deus, e que já emanam, então, a energia do Pai, né, presidindo ali o futuro dos mundos que gravitam no espaço, né, nos orbes ali. Então, não é um amor qualquer, não é um ensinamento qualquer, é um ensinamento muito acima, é direto do Pai. Então, não é um espírito qualquer, é uma missão que ele vem cumprir, os desígnios de Deus, é uma luz que nós ainda não conseguimos recebê-la. E aproveitando o gancho, né, que o Léo falou, daí Kardec defini-lo como médium de Deus, né? Então, você tem os outros que eram médiums do Cristo, porque o Emmanuel também vai dizer que esses profetas que vieram eram inspirados pelo Cristo, né? Ele enviou-os todos, mas de repente vem aquele que ele capta direto, aí não tem mais intermediário, é pensamento direto divino, e essa é a definição que Kardec, no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, em vários momentos põe dessa tarefa dos Cristos, né? Emissário direto. E o Léo tocou num ponto importante aí, né? Você falou, começar de novo, né? Criar de novo, uma vida nova. Porque o que a gente percebe, e Paulo vai trabalhar isso em mais de um momento nas suas cartas, com o Cristo é como se iniciasse um novo processo de criação da Terra. É uma repetição do Gênesis, porque teve a criação material lá atrás, mas agora é a criação, uma nova criação espiritual. Por isso que ele fala assim, quem está em Cristo, uma nova criatura é. Então é como se tivéssemos uma repetição do Gênesis, agora dentro de cada coração, dentro de cada indivíduo, né? Aquele Adão, imagem e semelhança de Deus, sendo construído de fato dentro de cada indivíduo para que isso repercuta na Terra como um todo. Então, em mais de um momento, Paulo vai fazer referência nas suas cartas dizendo que a vinda do Cristo é para a Terra um novo começo, de um novo momento, de uma nova criação, uma nova regeneração. Por que é regeneração? É regênesis, né? Gênesis de novo. Isso é regenerar. É criar de novo, mas agora segundo outros moldes. Não mais o primeiro Adão, que é símbolo do egoísmo, do autocentramento, mas agora o último Adão, que é o Cristo, esse referencial da nova humanidade, que está lá também no Apocalipse. Eis que todas as coisas foram feitas novas, né? Eis que tudo se fez novo. É uma nova Gênesis, é regeneração. Então, olha a abrangência do pensamento paulino, né, nesse sentido. Vai, Gustavo, você está muito caladinho aí. Não, tô só ouvindo. Está muito quietinho aí. A tarefa é deles falar, Arthur. Não. Eu não nada a colocar a respeito dos últimos dias e desse aspecto do marco do Cristo. Não tenho que realmente a acrescentar tudo que já foi colocado. Eu só conecto isso ao que o Ramon tinha falado um pouquinho lá atrás, porque com isso a gente vai compreender a ideia da herança, a ideia do herdeiro, né? E você trouxe bem os trabalhadores da vinha, né? Você trouxe bem isso, e a gente vai compreendendo essa ligação, né? Essa conexão, melhor dizendo. E quando a gente coloca o Cristo como refundando toda a história da humanidade, como foi muito bem colocado, a gente vai caminhando no encontro de Paulo, quando ele diz, né, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas, mas não foi uma constituição dada,
né? Não é algo dado. Não foi um presente, né? É uma conquista íntima desse ser. E como o Léo disse, né? O Cristo já está aqui, ó, acima de tudo, junto com os outros e tudo. Mas, então a gente entende essa constituição não como um presente dado. E o herdeiro, né? Como agora trazendo para cá, para o que o Ramon disse, a importância que ele colocou da cultura hebraica, a cultura do povo judeu, na época do filho mais velho, do herdeiro mais velho, e a responsabilidade também que ele tem nesse trabalho, né? Todo o desenvolvimento que o herdeiro, o varão, o primogênito, não é? Ele vai exercitar. E eu acho que a gente pode continuar. Nos últimos dias, meus amigos, não tem nada. Eu estou vendo aqui as mensagens, mas não estou conseguindo ver também. O pessoal está mandando aqui. Você tocou num ponto muito importante, amigo, dessa questão da herança, né? O Ramon quer falar aí? Pode. Não, então, é legal que você falou que esse símbolo dele como filho, como herdeiro, como primogênito, também coloca ele como um de nós, né? Isso. Embora guardadas as devidas proporções, né? Ele é o irmão mais velho, então ele está bem mais adiantado, mas ele também é um de nós, né? Então ele é uma criatura. E até nessa cultura judaica, dentro das pesquisas que eu pude fazer, eu percebi que o filho, o primogênito, ele também sofria durante esse processo. Algumas vezes ele era até maltratado pelos servos. Não era uma coisa assim, tipo, porque você é o primogênito, então você tem algo especial. Não, ele recebia isso depois, mas até chegar lá, né, tinha toda uma formação, né? Então eu achei muito bonito isso, que corrobora essa questão de que Jesus, ele é um de nós, embora já tenha evoluído, né? Embora a evolução dele se passou na poeira dos sóis, né? Isso. Mas... E vocês tocaram num ponto aí que é fundamental, né? Que acho que é o ponto primordial. Isso me lembra o versículo de João. Como a gente falou, o prólogo de João está muito associado ao prólogo da Carta aos Hebreus. Lá em 1:12, né, João? Olha o que João diz. A todos que o receberam, falando do verbo, né? Deu-lhes aos que creem no seu nome o poder de se tornarem filhos de Deus. Que a gente pensa, imagina, é filho? É em potencial, porque o conceito de filho no Evangelho, ele representa aquele que já tomou posse da herança, que já alcançou esse estado, como o Gustavo falou, por ter caminhado aí ao longo de milênios e milênios incontáveis, então ele recebe essa herança. Não, agora você alcançou, de fato, esse patamar de filho. Então, essa é a ideia. Nós somos filhos de Deus em potencial. Mas a expressão filho nas Escrituras, ela significa aquele que já realmente alçou-se a esse patamar. Pelo esforço multimilenário, ele recebe essa unção do pai, né? Essa ideia do pai, não, filho, agora você cumpriu aqui a tarefa, você recebeu o direito de estar nessa condição e de ter essa incumbência. Que é o que Emmanuel vai trabalhar de maneira muito bonita, muito interessante, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 125, em que ele faz a diferença entre filhos e servos. O título é Filhos e Servos. Ele comenta o versículo de João, que é uma fala do próprio Cristo, João 8,35. O servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então, olha que interessante isso, né? Aí Emmanuel vai comentar assim, ó, fazendo essa distinção, né? Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. Então, é um título que nos cabe alcançar esse de filho. Né? Nós todos temos esse potencial e todos chegaremos lá. Mas é o esforço da criatura. É o esforço da criatura secundado pelo auxílio do Pai. E aí ele diz, ó, muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos?
Esses, muitas vezes, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. Olha agora a conclusão, né? O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros, né, os servos, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então, olha a diferença que ele faz. Nós estamos ainda num plano de servos, porque nós ainda misturamos no coração os nossos interesses com os interesses divinos. Agora, o filho é aquele que o seu interesse é sempre o interesse do Pai. Tudo que ele quer fazer é operar a vontade do Pai. É o Cristo, né? Pai, em tudo seja feita a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua. A minha comida, o meu alimento, é cumprir a obra do Pai. Então, esse é o título de filho que nós estamos em busca. Até lá, nós somos servos, aprendendo com Cristo a alcançar esse título de filhos, de herdeiros efetivos da obra do Pai, né? Exatamente, né, Arthur, Léo, o Ramon, a gente tem que lembrar que nós aprendemos a estabelecer a relação nossa com Deus num aspecto de filiação, ou começar a compreendê-la a partir do Cristo. Não é Ele quem nos ensina a chamar Deus de Pai? Não é Ele quem nos ensina a estabelecermos essa relação de filiação? Não é? E o filho, ele só herda a legítima, não é? Ele vai herdar a legítima de que forma? A sucessão ela vai ocorrer, mas se o filho é indigno, ele não herda a legítima. Ele é afastado da legítima, da parte que lhe cabe dessa herança. Nós já trazemos, como o Arthur bem colocou, esse potencial da herança divina em nós, no nosso DNA genético espiritual. Isso. Uma vez que, como já colocou, as leis de Deus estão na nossa consciência, porque nós trazemos esse potencial no nosso DNA genético espiritual. Nós herdamos o DNA divino que há em nós. Mas a partir daí, realmente, estarmos na condição de filho legítimo, daquele que recebe a parte legítima, a parte que nos cabe, nós temos que estabelecer a relação de filiação, que por vezes, né, na maioria das vezes, nós ainda deixamos de realizar ou não buscamos. Nós queremos apenas, a exemplo daquele filho que pede para o pai a antecipação da sua parte que lhe cabe e sai para o mundo, nós ainda nos colocamos nessa condição de exigirmos apenas aquilo que nós entendemos ser de direito e nos perdemos no caminho do mundo, desperdiçamos isso, ou também, quando não, nos colocamos na condição daquele filho que não vai, de que quer permanecer, mas que também se revolta contra o pai, que também se coloca em contrário, no sentido de que nunca desejamos realmente que seja cumprida a vontade do Pai, mas sim apenas os nossos desejos. E essa não acaba sendo essa relação de filiação que o Cristo, né, essa relação de potencialidade não, mas de que o Cristo realizou em plenitude com o Pai, e por isso que o Arthur muito bem colocou, né, que nós estamos aí como potenciais, né? Aí o Lucas mandou aqui também agora, ó. Coloquei aqui.
filho imaturo e o filho maduro. É interessante, né, Gustavo, que o filho, quando ele volta, ele fala, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Isso. Né? Torna-me um trabalhador da sua casa. Ou seja, ele reconhece essa divisão, serve e filho. Mas aí o pai fala, não, a proposta continua você você ser filho, é para você buscar essa filiação. Como a dizer assim, aquele que se equivocou, isso não vai impedir ele de um dia vir a ser o filho. Né? Sim. Que é uma questão muito importante do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para eles, aquele espírito que tomou o caminho lá do mal, que entrou lá nos últimos abismos, né? Um dia ele vai chegar a ser como os outros que seguiram mais propriamente os caminhos do bem? E então os espíritos dizem, né? Acho que é a questão 125, se eu não me engano, 126, ali naquela região do Livro dos Espíritos, eles falam, todos chegarão à filiação um dia, a esse título de filhos, independentemente dos caminhos percorridos, todos chegarão ao mesmo patamar. Então isso é muito bacana, né? Aí agora um comentário rápido, assim, é que Deus não morreu ainda, tá? Então... Ou não, aí... Mas vamos... Léo, você falou alguma coisa? Pode falar, Ramon, depois eu falo. Não, é só para lembrar que Deus não morreu ainda, então é tudo filho mesmo, viu? Deus não morre, né? Então vai continuar sendo. Mas ele antecipa, né? Ele não morre, mas ele antecipa a legítima conosco. Ele vai dando a herança, né? Ele partilha. Ele partilha a herança para a gente. Ele nos dá a propriedade primeiro de nós mesmos. É isso que ele... E eu acho, Gustavo, você falou, né? Essa expressão é o próximo versículo, versículo 3, então, né? Ele é o resplendor da glória, da sua glória e a expressão da sua substância. Então, o que em nós é em potencial, no Cristo é manifesto. É a luz que já brilha e é bonito, né? Ele coloca a expressão de sua substância, a palavra grega é caráter. E faz uma referência, por exemplo, quando você enviar um emissário, você tem o rei, e para ele dar autoridade para aquele emissário, falar em seu nome à distância. O que ele punha lá? Ele punha aquele carimbo dele em relevo, né? Para mostrar, não, é do rei mesmo. Então, é essa palavra que Paulo usa. É como se no Cristo tivesse esse caráter impresso divino, já mostrado, né? Já aparente, já visível. Ele vai dizer, Deus é a imagem, o Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, acho que a gente poderia falar um pouco agora esse resplendor da glória, ou essa expressão da substância. É Deus que vai empossar ao Cristo ali, né? Eu queria só voltar um pouquinho no que a gente estava falando um pouquinho antes, porque Jesus nos traz, então, como ser filhos. Ele traz uma receitinha básica ali, simples, né? Mas nós estamos muito para servos e muito longe de filhos, né? Quando buscamos lá em Mateus, no capítulo 44, ou até no Evangelho segundo o Espiritismo, o ser perfeito, então ele vai dizer, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai para aqueles que vos tratam com maldade. E aí no 45 ele vai falar o que para nós? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Ou seja, para que a gente possa se sentir filho, não é para que Deus seja Pai, é para que nós possamos se sentir filho. É preciso, então, essa receitinha básica, amar os inimigos, abençoar o que nos amaldiçoou. Como estamos longe, né? Mas aí o interessante é que se a gente traz para o próprio Evangelho, no título Sede Perfeito, nós vamos entender que o sede perfeito não é de buscar a perfeição, porque o perfeito é um só, é Deus. É sede ali na vontade, e quando buscamos o perfeito na tradução grega, é de cumprir o objetivo. Então, é a vontade de cumprir o objetivo, de caminhar, buscar a ser um Cristo um dia, né? Estar na posição do Cristo. E quando ele coloca, então, o esplendor da glória, ele vem trazer que, de fato, o Filho, o Cristo, é o que representa Deus na Terra. Né? É justamente esse o significado. E ele traz um pouquinho mais ali também que Jesus purifica os nossos pecados. E quantas vezes Jesus fazia ali algum milagre, alguma coisa, vai e não peques mais. Ou seja, daqui para trás está tudo certo, daqui para frente é contigo, novas oportunidades, né? Então Jesus dava essa oportunidade de seguir. E é por isso que ele então vai estar à direita de Deus, escolhido por Deus.
É legal isso, Arthur, se trouxe da questão do caráter. Isso. Né? Essa questão do caráter, né? Da substância como sendo caráter. Porque se a gente for buscar caráter, ele decorre da cultura. Né? Para o grego, moral, caráter. É diferente de ética. É diferente. É um caráter transcendente, é uma moral que não está presa à cultura, né? Exatamente. Exatamente, é exatamente isso. É um caráter, é uma cultura que não é a cultura daquele povo. Isso. Porque é a cultura do esplendor do Pai. Por isso que ele é a expressão, né? E é exatamente, amigo, a questão 629 do Livro dos Espíritos. Né? Quando pergunta a moral da perspectiva dos espíritos, ela não se funda nas leis humanas, nas sociedades humanas, ela se funda na lei de Deus. Exato. Por isso nós estamos falando de uma moral, de um caráter que não mudam, né? Que são invariáveis. Pode passar séculos e séculos, a mensagem do Cristo é perfeitamente atual, porque ela está baseada naquilo que não muda, na lei, na substância divina. Né? Então é um caráter diferente dos caráteres humanos, né, que vão variando com o tempo. O Cristo é um referencial para todos os tempos da humanidade, para todos os espíritos na condição em que estão. Então, muito bacana isso que você revisitou aí, né? E essa ideia, né, da lei. E qual é essa lei maior? A lei de amor. Né? A lei de amor, de justiça, de caridade. E lá no Livro dos Espíritos a gente vê exatamente isso que você bem colocou, né? As leis de Deus, elas são imutáveis. As leis dos homens, elas vão se modificando de acordo com o progresso moral da humanidade, né? E elas mudam, mas a lei de Deus não. E esse caráter, essa substância, ela nunca vai mudar, porque Jesus, ele não representa a cultura dos homens, ele representa a cultura, o caráter divino, ascendente dessa lei, a correspondência em plenitude dessa lei. Por isso é o evangelho de Deus, né? Paulo vai dizer. Ele não é um código moral para a Terra, nem para a Terra apenas. É um código moral universal, e Kardec vai falar isso também. Ou seja, nós estamos falando de um código de conduta, de valores éticos que não se aplicam só à Terra. A Alcione, lá no planeta que ela estava, o pessoal que está lá, sabe-se lá onde, em outro... é o mesmo código moral universal pautado nessa substância divina que é eterna e imutável como o próprio Criador, né? As leis que ele estabeleceu. Então, olha a grandeza, né, que Paulo via, o que é esse evangelho, o que é a mensagem do Cristo. Ele está vendo muito além daquele tempo, daquelas circunstâncias, né? Eu lembrei da... Guarda, né? A vanguarda desse pensamento. A vanguarda, isso. Tá? Além até do nosso... Gente, se a gente for parar, né? É o futuro da humanidade. Exatamente. A gente não ainda está buscando chegar nesse tempo. Está convergindo as leis humanas, toda a humanidade, tudo está convergindo para isso que o Cristo plantou lá na frente. Né? É aliança, tudo está convergindo, né, para o Evangelho. Diga, é aliança, né? Isso, a aliança. Não, você falou da moral presa à cultura, né? Fica essa frase na cabeça. E aí eu lembrei da parábola do bom samaritano, porque uma das coisas que Jesus libertou, né, pelo menos quando a gente fala dele purificar dos nossos pecados, eu entendo que é ele mostrar para a gente aqueles pontos que a gente não está enxergando, né, aqueles erros que nós estamos cometendo, nós estamos percebendo. Então, por exemplo, os judeus, eles tinham uma ritualística muito pesada, né, e essa ritualística tinha um caráter sanitário e tinha um caráter ético. Então, os sacerdotes, os levitas, né, esse pessoal, eles tinham que cumprir isso muito bem, então eles não podiam tocar numa pessoa que está com sangue, não podiam tocar no cadáver, tinha uma regra enorme lá que eles tinham que seguir. Né? Isso. E aí, Jesus vem e faz um contraponto, ele coloca uma pessoa não identificada, necessitada de ajuda,
E aí passa por ali os judeus e não conseguem entender que mais importante do que a sua ritualística é ajudar o próximo, né? Então você vê como eles estavam enraizados na questão dos profetas, dos rituais, das práticas, ao ponto de não ver o essencial, que é o amor, que é o auxílio, que é a fraternidade, né? Então, ele veio trazer alguma coisa que não está presa à cultura da época, mas o pessoal estava preso à cultura da época, né? Para todos os tempos, né, amigo? Eu acho que um dos grandes trabalhos do Cristo foi justamente romper essas barreiras, esses muros étnicos, né? Quando ele, no templo mesmo, ele fala, será casa de oração para todas as nações. Então, o Cristo com o samaritano ali, né? Convidando-nos a perceber e a alcançar essa moral que é transcendente, que é atemporal, que é acultural, que não depende da etnia que você nasceu, que você está vivendo agora, da cor que você tem agora, nada disso. Ou seja, nós estamos falando dos valores fundamentais e universais. Então, boa parte das parábolas e das lições de Jesus visavam justamente romper com esses muros que a gente foi criando, né? Ele vai exaltar a fé daqueles que eram de fora. Quando que Jesus exalta a fé de alguém no Evangelho? O centurião romano, a mulher cirofenícia, ou seja, só o pessoal de fora vai falar assim, gente, vamos sair, né, desses muros que a gente cria tentando prender Deus aqui no nosso arraial. Deus é o Deus cósmico, é o Deus universal e a sua lei, o Evangelho, é essa moral que transcende até mesmo o nosso tempo aqui, falando aí para todos do porvir. Vamos olhar mais além, né? Vamos olhar essa substância que é bem diferente da substância das nossas leis e da nossa moralidade humana ainda muito limitada, né? E como a gente ainda tem as mesmas dificuldades, né? Porque a gente ainda prioriza mamão, a gente ainda prioriza muita coisa em detrimento dos nossos irmãos. E essa parte aqui do resplendor de sua glória, né? É muito bonito isso. Porque no fundo aqui nós temos um conceito já, né? Guia e modelo. O conceito de guia e modelo está aqui. Paulo está falando. Você veja quantas pontes a gente fez aqui com o Espiritismo. Em 4 versículos de Paulo, vocês vejam quantas vezes a gente recorreu aqui a conceitos que estão no Espiritismo, que parecem claros para nós hoje, mas que esse irmão está falando há 2000 anos atrás. Então, olha a vanguarda desse pensamento. Só mesmo a mediunidade para explicar, né? A inspiração do alto para explicar. Mas no fundo ele está falando o seguinte, olha, o Cristo, gente, é o guia e o modelo, porque ele revela o que em nós é potencial. Nele, o que é fruto, em nós é semente. Então, quando ele fala resplendor da sua glória, eu me lembro de Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo 1, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, o Cristo é o Espírito cuja mente, né, já é esse espelho absolutamente límpido, né, absolutamente cristalino, né, capaz de refletir a glória divina com toda a clareza, com toda a pujança. E ele até vai dizer no capítulo 1, né, nós somos diamantes ainda envoltos no cascalho, sendo trabalhados no transcurso dos séculos para que um dia venhamos a ter esse mesmo potencial de reflexão. Porque a luz mesmo do universo provém sempre de Deus. O Espírito pode, no máximo, refleti-la, mais ou menos bem. O Cristo é o espelho límpido, né, o reflexo já puro dessa glória divina. Nós temos que remover aí, né, aquilo que ainda cria obstáculos a essa reflexão, aquilo que ainda é o cascalho que impede a reflexão. E a expressão da substância. O Gustavo lembrou, Emmanuel tem um capítulo muito bonito no Fonte Viva, capítulo que chama Educa. Se eu não me engano, é o capítulo 30, posso estar enganado. Mas ele fala justamente o que o Gustavo lembrou. Nós trazemos, diz o Emmanuel, o gene divino em nós, o DNA divino espiritual está em nós. Agora, o que nos cabe? Isso é o processo de educação. É um dos mais belos textos sobre educação que eu já vi no Espiritismo, Emmanuel falando lá. O que é o processo de educação? É trazer à tona o que está lá em potencial. É remover tudo que é obstáculo para que essa expressão divina se dê. Isso é educar-nos, isso é educar, é fazer o divino se expressar. Né? Ele até usa algumas comparações, ele dizendo assim,
A fonte da água está lá no seio da terra, mas para que ela chegue até a cidade, eu preciso criar um aqueduto, né? O diamante está lá incrustado no meio do castalho, mas para que ele possa se expressar, eu preciso remover a crosta que o envolve. Isso é o processo de educação. É tirar isso que impede a expressão dessa substância que já está em nós. Isso é evangelho, né? Isso é evangelização da nossa alma. O que mais? Eu acho que essa... Posso falar? Ah, o Gustavo está falando, tá mudo lá. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. Léo, Ramon, de novo. Aqui, ó. Com a questão da palavra. E sustentar o universo com isso. Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, né? E a gente às vezes olha o processo de Jesus vindo na Terra, passando pela Terra, espírito mais puro que a Terra experimentou, aí, né? Teve como exemplo, né? Como algo a ser seguido, como guia. E às vezes a gente olha o próprio processo que ele passou com a cruz, mas não trazemos o simbolismo da cruz, que aí o Arthur poderia trazer muito melhor isso. Mas olhando, porque às vezes a gente olha Jesus e fala, bom, mas ele veio, passou pela dor para nos mostrar, para nos ensinar, mas o processo, a maneira como Jesus veio, a dor que ele sentiu, o sofrimento, ali também estava aperfeiçoando ainda mais o seu espírito, né? Como o Arthur disse, a questão de lapidar, embora já lapidado ali, estava sendo tão lustrado a joia, né? Então, como é importante a gente entender e aproveitar cada ensinamento que nós temos. E quando nós colocamos, então, tem um estudo Pão Nosso, o capítulo 16, tem um capítulo que me chama um pouco a atenção, que é a quem obedeces. Porque, por vezes, né, a quem obedece? A quem nós obedecemos? As coisas do mundo, as coisas mundanas, os interesses do mundo, em primeiro local, e depois as coisas do Cristo, depois as coisas do alto, dos altiplanos. Então, onde nós estamos? Nós conseguimos identificar o que é preciso na lapidação, o que é preciso aí para purificar os nossos pecados, para a gente poder caminhar? Porque nós não conseguimos ainda isso. E ele coloca embaixo, lá no finalzinho, que é importante a gente refletir sobre isso, para que a gente possa quebrar a escuridão do mundo e nos libertar para a vida eterna. Então, como é importante romper com tudo isso, né, esses paradigmas no passado, entender esse novo, trazer a lente para o novo, ajustar o nosso foco, fazer brilhar o nosso espelho, para que nós possamos, então, nos libertar para a vida eterna. Porque nós estamos amarrados, presos, e nós ainda obedecemos as coisas da terra, e não as coisas do céu. E há um ponto interessante aí, né, que esse sustenta o universo, a gente pode pensar esse universo como sendo cada ser. Cada ser é um universo em si, vai dizer Asclépios, lá no Obreiro da Vida Eterna. Ou seja, o que é esse processo nosso de buscarmos a filiação, a condição de filhos? É quando a palavra divina passa a reger o nosso universo. Jesus deu um nome para isso, Reino de Deus. Porque quem que rege o nosso universo agora? As paixões, muitas vezes, o egoísmo, né, o orgulho. Mas o Filho é aquele que, depois de ter purificado, a palavra divina é que rege o seu universo interior. Isso tem um nome, regeneração de nós mesmos. É uma nova Gênesis. Lembra a ideia que Paulo trabalha? Nova criatura, é uma Gênesis dentro de nós. Deus dizendo dentro de nós, haja luz, e a luz se fez, para que cada criatura regenerada possa, então, impactar no universo ao seu redor, no mundo, por exemplo. Então, por isso que não tem regeneração do mundo sem regeneração dos indivíduos. Porque não se sustenta a paz no mundo sem que essa paz seja sustentada em cada indivíduo, no universo de cada indivíduo. Por isso que ele sustenta, né, o universo com o poder da sua palavra. Se essa palavra não estiver regendo o nosso universo interior, não adianta a gente esperar que o universo exterior esteja regido pela paz, pela harmonia. Por quê? Primeiro, é essa regeneração em mim, né? essa gênesis em mim. Aí. É isso mesmo.
me chamou a atenção durante o estudo também, quando ele fala da purificação dos pecados, né? Então, eu falei, mas caramba, o que é isso aqui? Né? Porque Jesus não purificou o pecado de ninguém, eu que vou purificar dos meus pecados, né? Isso. Aí eu fui ver o que era pecado, e a principal definição de pecado que eu achei, me chamou muita atenção, foi de que eu querer tomar o lugar de Deus dentro da minha vida, né? Isso seria uma das definições de pecado. Então, se eu deixo Deus fazer a parte dele em mim, eu vou sofrer muito menos. Se eu tomo o lugar dele, então eu vou por conta própria, né? Esse seria um dos conceitos. O outro, no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 35, diz assim, ó, muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Então, a hora que eu vi isso aqui, eu lembrei do povo judeu que não conseguiu entender Jesus, lembrei dos judeus que não conseguiram socorrer o bom samaritano por causa da ritualística, lembrei de mim, lembrei da purificação dos pecados, né? E o que Jesus veio fazer? Ele veio mostrar para a gente como sair disso tudo, né? Como voltar para Deus, como colocar Deus de novo no centro da nossa vida, né? E qual é o caminho, né? Por isso que ele fala sobre o caminho, a verdade e a vida, né? Qual que é o caminho para a gente voltar para o nosso caminho de evolução espiritual, vamos assim dizer, né? Então, foi isso que eu entendi por purificação dos pecados, né? E quando você fala do caráter de Jesus, né? Ele veio exemplificar todas essas dimensões da vida humana, né? Como a gente agir em todas as dimensões da vida humana, né? Seja essa do pecado, seja as outras também, né? E é muito importante isso que o Ramon falou, né? Porque a ideia do pecado, você tem a lei divina, que é o caminho reto. O pecado, ratado hebraico, é o desvio. Quando você se afasta desse caminho reto de comunhão com o divino, com a lei, em que o Criador está no centro, isso é o nome de pecado. Aí a gente lembra Paulo, no Livro dos Espíritos, questão 1009, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade, ou seja, quer voltar desse falso movimento da alma e recolocar o Criador no centro. Só depois de fazer isso, né, de purificar todo e qualquer falso movimento da alma, desvio dessa lei central, é que a gente pode chegar à condição de filhos. Por isso que ele põe, depois de ter realizado a purificação dos pecados, é que o Espírito, então, senta à direita da majestade, que é esse símbolo da filiação. Ou seja, todo o Espírito, para chegar nessa condição, vai ter que purificar-se de todos os seus pecados, entre aspas, alinhar-se com a lei divina, porque então é que ele é coroado, ungido filho, né? Isso para dizer que todos nós temos que passar por isso, e só depois disso é que alcançaremos, de fato, essa filiação com a lei divina aí, né? Filiação do Pai. Eu lembro também, aqui quando ele fala, né, da purificação, quando o Ramon chamou a parábola do bom samaritano, né? Eu lembro um pouquinho antes dela, né? Lá no comecinho, quando João vem chamar, vem falar para o Cristo, né, que ninguém tinha oferecido hospedagem para ele e para destruir tudo. E aí ele fala, não, João, mas o Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar. E aí o salvar, não no sentido, né, na mesma forma, o purificar, mas é libertar. Eu vejo essa palavra purificação como a libertação, como o rompimento mesmo das algemas que mantém a gente no pecado, ou seja, mantém a gente afastado do cumprimento da lei divina, mantém a gente
distante, mantém a gente preso, enclausurado. Então eu vejo esse purificar nesse processo de libertação, né? Fazer o download em Jesus e não fazer a restauração. Boa, Humberto. Uma boa analogia. Muito bom, Humberto. Então, esse purificar nesse sentido, né? De nos libertar, de romper, quebrar realmente essas algemas, essas prisões, para que a gente consiga voltar ao ciclo, como o Arthur colocou, né? Voltar nesse ciclo de cumprir realmente a lei divina, seguir realmente por esse caminho. E aí a gente vai alcançar a direita. Né? Aí a gente recebe a legítima. Aí a gente se empossa, né? A gente detém, a gente não fica só com a posse direta, porque a gente tem a posse direta das coisas. A posse indireta, que é a propriedade realmente dita, aquela que o título é transferido para o detentor da propriedade, a gente só vai receber depois disso. Né? De alcançar essa condição, de nos libertarmos da condição de servos para condição de filhos. Aí o purificar. Do pecado, né? Para filhos. Para filhos. Aí o purificar. E esse finalzinho, gente, já encaminhando aí para o nosso encerramento, né? Conversa tão boa, a gente nem vê o tempo passar. Mas tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede deles. É muito interessante isso, a gente vê que Paulo, ele estabelecia até no mundo espiritual, digamos assim, uma hierarquia. Paulo está tratando aqui de escala espírita, gente. Há 2000 anos atrás, está dizendo assim, ó, tem os anjos, mas tem aqueles que estão acima. Ou seja, no mundo espiritual não é todo mundo igual. Tem espírito lá que está acima, tem espírito que está no meio, que são intermediários. Olha que interessante isso, né? Então, o Cristo, ele já coloca na terra, ele está no topo. E aí depois vem os anjos, os seus mensageiros, emissários, né? A várias escalas até nós. Então, o que vocês acham aí? Eu falei um pouquinho no início, né, sobre a Gênesis, e somente trazer, de fato, a visão que Paulo tinha, essa conexão que ele vinha, né, que ele veio nos trazer, como o Cristo está muito acima, inclusive, dos anjos, dentro dessa escala espírita. Ele está lá como um espírito puro, como eu disse, acima do puro, no topo dessa escala, né? Então, ele está acima dos anjos. Então, a gente que achava que os anjos ali era o limite, quando nós estudamos a escala espírita, nós percebemos que não. Então, Jesus está ali como os Cristos. Nós descobrimos, inclusive, que existem vários Cristos que governam vários orbes aí. Mas, como Jesus está acima, inclusive, dos anjos e dos espíritos puros. Então, Jesus já trazia essa característica de puro, né? O que você acha, Ramon, Arthur? É interessante porque tem uma mensagem de Emmanuel, capítulo 127 da Fonte Viva, Humanidade Real, e ele diz assim, que somente nas linhas morais do Cristo alcançaremos a humanidade real. O nosso programa não é ainda o da angelitude, nem do Espírito. O nosso programa, por enquanto, com Jesus, é o da humanidade, porque ele também é filho do homem, no sentido de que ele percorreu todo o projeto na humanidade e já avançou para as séries além, né? Por enquanto, nós estamos ainda no projeto Humanidade Real, mas dando-nos a entender o quanto Cristo apagou também de si mesmo, porque tem muito mais coisa que ainda estamos por descobrir nele quando chegarmos nessas outras séries. Depois que chegar na humanidade, a gente vai entrar no projeto Angelitude. Depois, né, a gente vai entrar lá no projeto Cristo, lá no fundo, lá no final, né? Mas para ver que o Cristo, ele engloba na Terra todos os estágios de evolução de todos os seres. Né? Emmanuel mesmo vai dizer, André Luiz, tem uns que estão laborando, bilhões de almas na Terra, laborando para chegar na humanidade. Outros tantos bilhões na Terra estão laborando para chegar na angelitude. E outros já, né, a gente lembra de Asclépios. O André Luiz fica assim com Asclépios. Não, é da Terra mesmo.
está aprendendo ainda com Jesus, mas ele está tentando chegar já em outros patamares, né? Ele já passou aí da humanidade apenas, ele já está buscando a angelitude. Então, para a gente ver o que é esse ser, né? Tamanha grandeza dele, que ele é professor para os espíritos superiores, né? Ele é professor também para os espíritos superiores, né? Asclepios trazia lá o material de estudo dele, é o evangelho, o mesmo evangelho, só que entendido em planos, né? Entendimentos muito mais profundos que os nossos. Mas para a gente ter ideia do que é esse espírito que veio estar conosco, né? Ramon, alguma coisa? Não, acho que vocês falaram tudo. Gustavo, para a gente ir. Também, gente, tranquilo em relação a essa condição, e aí a gente, como o Léo bem colocou aí, Uma pergunta para você. A escala espírita. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus. Por que não nos libertou se já conhecemos essa verdade? Uma coisa, né, meu amigo aí, o Euvêquio, né, nós conhecermos a verdade e aplicarmos ela em nossas vidas. Outra coisa, a gente só o nosso intelecto está compreendido as lições, a gente ter aí na compreensão não, mas ter o acesso fácil do nosso raciocínio, das letras da lei, de todos os ensinamentos, das obras de Kardec, não nos garante a libertação, né? Porque o que vai garantir a libertação de nós mesmos é a iluminação dessas ideias pelo nosso sentimento. E o nosso sentimento ser iluminado também por essas ideias. O Cristo nos apresenta a chave. O Cristo nos oferece as chaves para abrirmos a porta da cela da ignorância, tirarmos as algemas da prisão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa imaturidade, mas quem deve fazer isso somos nós, né? O processo é nosso. Eu me lembro, amigo, de uma frase de Emmanuel, está no livro Perante Jesus, capítulo 13. O título da mensagem é Convencer-se e Converter-se. E ele diz assim: muito fácil alguém convencer-se da verdade do Senhor, muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade. Então, estarmos convencidos da verdade é uma coisa, agora convertidos ao Senhor da verdade, aí é esse movimento que você falou, né? Substancial da alma. E trazendo um pouco mais superficial a isso, quando Jesus, então, chegava ali, como a nossa lente, né? Até nessa pergunta, como que a nossa lente, ela está muito mal ajustada, né? As coisas do alto. Porque se a gente visse um cego, tivesse a possibilidade de curar o cego, nós já chegaríamos curando, achando que isso era o melhor, que era isso que o cego queria, né? O paralítico. Mas Jesus respeita essa nossa vontade, esse livre-arbítrio, ele respeita a condição de evolução que nós estamos. Então, quando ele chega próximo ali ao cego, o que ele faz? Ele pergunta: o que queres que eu faça? Porque às vezes o cego não quer enxergar. E assim somos nós, conhecemos as verdades, mas às vezes não queremos enxergar ela como realmente são, né? Eu acho que é essa a posição, né? Então, meus amigos, acho que agora as palavras finais, né? Foi muito rico, você veja. Era esse o nosso intuito, né? Mostrar o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, quantas pontes a gente fez aí com Kardec, com Emmanuel, com André Luiz, vendo o quanto nós já tínhamos ali de informação que só precisa dessas chaves para vir à tona, para se mostrar na grandeza do que está no Evangelho. Então, isso é o estudo, né? No cerne aí, a alma do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Agora, as últimas palavras aí de cada um de vocês. Nesse que é o primeiro episódio, teremos mais. Fiquem acompanhando aí o Facebook, a gente vai ter as divulgações, né? De quando serão os próximos. Mas deixem a mensagem final, meus amigos, acerca desse filho que nos cabe ser, né? E buscar ser. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, no NEP, fazer parte desse núcleo de estudo, né? Tão importante. O NEP que traz, então, não o NEP em si, mas a maneira do estudo,
retoma Jesus novamente como sendo o centro da atenção, né? O centro da doutrina passa a ser Jesus. Então, eu encerro falando um pouquinho sobre os dizeres que a gente encontra lá no logo do NEP São Paulo, né? Que a gente possa continuar trabalhando com fé, instruindo com amor. Eu acho que é essa a mensagem que a gente tem que deixar. Valeu, amigo. Ramon? Eu queria agradecer pela oportunidade, foi muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. Aprendi muito estudando esses versículos da carta aos Hebreus e fazer votos aí que Jesus abençoe essa iniciativa, que eu acho que ela vai ser muito proveitosa para todos os que ouvirem, para todos os que participarem. Parabenizar vocês pela iniciativa também. E é isso, que nós tenhamos um domingo aí de paz, de conforto espiritual, de muito amor com as nossas famílias, nas nossas casas. Gustavão. Agradecer também, né, aos nossos amigos pela participação, agradecer aos amigos que participaram conosco, conheçam o projeto, né, dos NEPs, conheçam o projeto do NEP São Paulo, procurem os NEPs, um NEP que tenha próximo de você, da sua cidade, para esse estudo, como o Arthur me colocou, né, esse projeto aqui desse estudo do Letra e Espírito vai tendo, não percam aí a série, o livro da Esperança, tá ficando, né, muito bom, os vídeos estão chegando, as gravações estão vindo, não percam, gente, essa série que é mais uma oportunidade da gente refletir sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Arthur, muito obrigado de novo pela oportunidade, pelo carinho, e é isso, meus amigos, como o Léo bem colocou, estudar o Evangelho é fazer o que nós precisamos, trazer o Cristo para o centro, né, do nosso movimento, mas acima de tudo, trazer o Cristo para o centro das nossas vidas, dos nossos corações. Esse é o objetivo maior de todos nós aqui. Não é um objetivo de sermos instrutores, professores, de maneira alguma. O objetivo é de todos juntos, né, nesse caminho, nesse diálogo, a gente compreender a condição nossa e buscarmos, né, o Cristo vivo no centro de nossas vidas. Então, muito obrigado mesmo. Bom, amigos, então é isso. O Léo mencionou aí, né, essas frasezinhas que fazem parte do logotipo do NEP São Paulo, que são inspiradas nas orientações que Manuel da Nóbrega recebeu do próprio apóstolo Paulo quando da fundação da cidade, os 4 pilares, né, da vida cristã: amor e fé, trabalho e instrução, que foram aí o que inspiraram. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse nascimento do NEP São Paulo, o primeiro encontro, nós temos aí no YouTube do NEP Paulo de Tarso, o primeiro Ecos da Boa Nova, né? É só entrar lá, Ecos da Boa Nova, episódio 1, foi gravado eu, a Flávia, o Gustavo, a Mireia, logo após o primeiro encontro do NEP São Paulo lá em Araraquara. A gente fala um pouquinho sobre o surgimento, sobre as ideias, sobre os grupos, enfim, fica aí esse convite. Para quem quiser mais informações, né, sobre os estudos do NEP, as atividades, nós temos lá o site do NEP Paulo de Tarso.org.br, melhor, .org só. A gente tem lá uma aba sobre o NEP São Paulo, lá dentro do NEP Paulo de Tarso.org. Fica também a indicação do NEP Brasil, né, o site do nepbrasil.org. Lá a gente tem muito material, muita informação. Temos os NEPs já registrados, né, nos lugares, nas cidades, o NEP mais próximo de você, caso você queira saber, se inteirar. E fiquem ligados aí, no próximo sábado nós teremos um primeiro encontro, né, virtual do NEP Brasil. Estaremos lá com NEPs de todas as regiões do país. Nós teremos estudos interativos ali, momentos de bate-papo como esse. Teremos também exposições, 6 expositores. Então fica aí o convite, fiquem ligados, será pela Rede Amigo Espírita, vai ter toda a divulgação, a programação. Lá no Facebook do NEP Brasil também já tem lá a programação. A gente compartilhou também no Facebook do NEP São Paulo. Então fiquem ligados, no próximo sábado, dia 30, o primeiro encontro do NEP Brasil, para a gente trocar ideias, conhecer a proposta. E é isso, meus amigos.
Um grande abraço para todos, então. Obrigado a todos que participaram. Comentários excelentes, né? Várias contribuições aqui preciosas de corações que estão aí realmente envolvidos com esse estudo. Fica aqui esse nosso primeiro esforço. Nos encontramos no próximo. Que Jesus e que Paulo possam nos inspirar sempre para fazer do Evangelho vivo, de fato, algo vivo em nossas vidas. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.